Bem-vindos a mais um episódio do ILLcast. Eu sou o Pedro Haas, sou o host. Estou aqui com o Indalesse, meu co-host, e nosso ilustre convidado, Miguel Abuab. Opa. Então, até para já não gastar tempo aqui, Miguel, se puder apresentar aí um pouco sobre a história, a tua história, no caso, né? E aí, é aberto aí para... Tá ótimo. Ok, muito obrigado. Obrigado pelo convite, por estar com vocês aqui, né, por me receberem e permitir que a gente comente um pouco sobre um tema tão importante como é a reforma tributária que já está acontecendo, né, no nosso país. Mas então, um pouco da minha história. Eu sou engenheiro mecânico, me formei pelo ITA, em São José dos Campos. Vim para Joinville como consultor, engenheiro recém-formado, e trabalhei na Consul. Era para fazer um trabalho de consultoria de 1 ano, mas acabei ficando 8 anos na Consul e tive a oportunidade, na época, eu vim para construir a fábrica, naquela época a fábrica nova da Consul, que está lá na Dona Francisca, e que hoje é a Whirlpool. E também tive a oportunidade de fazer o estudo da viabilidade econômica da Embraco e implementar a fábrica, tudo o seu... mais tarde eu criei a empresa DataSul, que é uma empresa de ERP, e eu tive a oportunidade de implementar o sistema em cerca de 4.000 empresas no Brasil, mas depois eu tive outras ideias, sempre dentro da linha de inovação, e criei uma outra empresa, a NeoGrid, que faz a integração entre diversos sistemas de ERPs. Bom, essas são as minhas atividades principais, profissionais, e acabei num encontro lá com o Luiz Henrique, o nosso então governador, e o Luiz Henrique me fez uma espécie de um convite, um desafio. Ele falou: Miguel, você que é da tecnologia, você não consegue ter uma ideia para simplificar os impostos no nosso país? E eu falei: pô, Luiz, pede uma coisa mais simples. Esse aí é meio complicado. Mas, de qualquer maneira, eu passei alguns dias lá na Secretaria da Fazenda, tal, e apareci com algumas ideias, e isso foi em 2003, e nós já estamos em 2025. A boa notícia é que as ideias que vieram foram acolhidas e agora passam para a fase de implementação. Entendi. E, enfim, com toda essa contribuição do senhor com a reforma, como vem sendo a receptividade, seja pelos empreendedores, pelos políticos, enfim, todo mundo, na verdade, porque todo mundo vai ser afetado. Então, como que vem sendo a receptividade? Ela é boa, algumas vezes boa, algumas vezes ruim? O que vê lá de dentro, né? São vários digamos assim, quando você fala político, quando fala empresário, quando fala... muita gente ainda não sabe o que de fato é a reforma que está por vir. Aliás, é o motivo, de repente, desse nosso podcast, né? Exatamente. É esclarecer a população. Eu diria que quem já entendeu essa reforma mais profundamente está plenamente a favor, apoia, aplaude e quer ver a implementação disso o quanto antes. Aqueles que não entenderam acham que esta reforma não é boa para ele. E, eu ouvi dizer que não sei o quê, que vai aumentar o meu imposto, eu ouvi dizer, isso aí tudo, e é um conhecimento muito superficial. Então, eu acho muito importante esta entrevista, esse podcast, para a gente esclarecer e, de repente... trazermos mais pessoas para o lado de que sim, entendi, e aí eles até podem falar, é bom para o país, é bom para a nossa economia. Pode dar algum contraponto, mas não ir contra totalmente a ideia, né? Exatamente. E o senhor poderia falar sobre qual foi a maior contribuição, né, pessoal para essa reforma? Então, quando
o governador Luiz Henrique me procurou, nem se falava da reforma tributária. O imposto mesmo era o ICMS, que era o imposto que digamos assim, o Luiz Henrique se referia, né? E a ideia que apareceu foi uma ideia muito simples, de falar, pois é, nós temos do boleto de cobrança, nós temos o valor total do pagamento ao fornecedor. E se a gente separar no boleto o valor da mercadoria e o valor do imposto? E quando você paga o imposto, ou paga ao fornecedor, a parte da mercadoria vai para o fornecedor e a parte do imposto vai para o governo. E aí todo mundo um se olhou na cara do outro e falou, pois é, né? Como é que nunca ninguém pensou nisso? E aí, enfim, começou a evoluir uma ideia nesse sentido. O Luiz Henrique gostou, evidentemente, da ideia, mas era uma ideia que não tinha como aplicar para um estado em particular. E deveria ser alguma coisa para os diversos estados, para a nação. Era certamente muito, muito complexo de se implementar a ideia. É uma coisa que se joga assim, mas muito difícil de implementar. O Luiz me levou, na época, isso era 2003, era o primeiro governo Lula, e tinha lá os ministros da Fazenda, etc., que a gente ia conversar, mas era difícil, era muito difícil, me ouviam, mas a gente sabia que era muito remoto. Conversei em muitos grupos de empresários, associação comercial, a própria CIGIA que se motivou e a gente fez apresentações, etc. Mas isso foi numa determinada gestão, depois morreu e foi muito difícil essa implementação. Mas mais tarde, quando até mesmo o Luiz Henrique veio a falecer e quem passou a assumir essa ideia foi o senador Paulo Bauer. E o Paulo Bauer me levou para falar teve dois contatos importantes que ele me levou, foram bem pontuais, mas que foram decisivos. Um foi com o ministro Levi. Então, o ministro Levi, quando me recebeu, e ele é muito técnico e motivado, e quando eu comecei a falar, ele falou, pô, mas isso, Miguel, mas nós já temos isso, mas nós já temos, e eu continuei a explicar. E quando de fato o Levi entendeu a ideia de separar os valores, ele falou, pô, mas isso é tão simples, não sei o quê, o meu projeto vai voltar para a prancheta, ele falou. E isso foi... isso, claro, foi em Brasília, tal, um dia de muita confusão em Brasília, dia que estavam prendendo gente, presidente do Senado, tem um monte de confusão. E alguns meses depois o Levi acabou saindo do ministério e foi para o Banco Mundial, lá em Washington. E o Levi pediu para eu fazer uma palestra no Banco Mundial lá em Washington. E eu fui lá com as minhas ideias, etc., para saber. Ele convidou representantes de diversos países, tal, para entender se alguém tinha algum sistema parecido. E ninguém tinha nada parecido, ótimo, mas ficou a ideia. E daí eu me motivei pelo apoio, né, que ele me deu. E escrevi um livro que levou o título Devo, Não Nego, Pago Quando Receber. Ou seja, eu pago o imposto quando eu receber do meu cliente. O outro contato muito importante foi com, na época, o deputado Hawley. E o Hawley vinha trabalhando nessa reforma tributária já há muitos anos.
é um político experiente, foi secretário da Fazenda por vários mandatos no Paraná. E quando ele ouviu a ideia, ele falou: meu Deus, Miguel, onde é que você estava que esse tempo todo a gente não sabia dessa ideia, não sabia de você? E então, dali para frente andamos juntos, o Raul e eu, e o próprio Levi, depois tendo voltado para o Brasil, etc., a gente continua se encontrando, e ele continua torcendo, enfim, ficamos todos muito próximos. E um terceiro contato que não foi pelo Paulo Bauer, mas, enfim, por relações de empresários, etc., eu fiz uma apresentação no Banco Itaú, para o presidente do Banco Itaú na época, e ele entendeu chamar o pessoal do CECIF, que é o Centro de Cidadania Fiscal, que é formado na época pelo Bernard Api, pelo Isaías Coelho, pelo professor Nelson e pelo professor lá da GV, já vi o nome. E esse pessoal que vinha estudando a reforma tributária, o CECIF, Centro de Cidadania Fiscal, que foi criado com a intenção de desenvolver um sistema tributário. Eles tinham realmente estudo muito completo e comparativos com vários outros países, mas era ainda o recolhimento dentro do sistema tradicional. E quando, lá nessa reunião no Itaú, eu apresentei para eles o próprio Bernard Api, era o professor Eurico, que eu me referia, professor da FGV. Quando eles viram, falaram: mas é simples demais, mas não sei o quê, puta, não. E tentaram de várias formas achar alguma coisa, mas o sistema ele fecha contabilmente, fecha tudo e não tem erro. E mais tarde, no próprio CECIF, tivemos várias reuniões, e o próprio Bernard Api explicando o sistema já para os seus colegas, como é que a coisa funcionaria, o professor Eurico, Isaías e todo mundo entendendo que seria o caminho, que seria um bom caminho. E que ano que foi isso? Isso teria sido 2018, alguma coisa assim. E mais tarde até tem uma foto do próprio Bernard Api, ele fazendo apresentações e fazendo referência à ideia do Miguel, né? Então ele explicitava a ideia do Miguel, e naquela época ainda a gente não tinha esse nome, a gente falava que era um pagamento automático, mas daí veio o nome de split payment, e é o que ficou, né? Como o pagamento compartilhado, etc. Mas foi assim que começou a história toda. E claro que passei por muitas apresentações, apresentação no Congresso, Câmara, senadores, mas foi a minha contribuição, foi com o que hoje é chamado de split payment, a tecnologia. Ao longo de mais de 20 anos aí para conseguir implementar, então, resiliente para conseguir realmente agora, a princípio, vamos ver como é que funciona. Acho que é um grande sucesso aí para a própria carreira, que já não sobrava sucesso, agora tem mais um. Acho que até para começar a trabalhar em cima das ideias da reforma, eu gostaria de saber o que o senhor acredita que seja o maior ponto positivo da reforma. E se tiver algum negativo também, mas uma apresentação do senhor, acho que não tem muitos pontos negativos. Eu também queria emendar uma pergunta, assim, eu acho que já que a gente vai aprofundar um pouquinho agora no conteúdo da reforma, tem muita coisa para falar, né? Mas tem vários aspectos importantes que poderiam ser tratados, com certeza o senhor gostaria de abordar aqui. Mas
eu acho que uma coisa que é relevante, que talvez seria interessante aprofundar um pouquinho, é a importância da mudança de pensamento sobre a origem e o destino de arrecadação e quais os impactos positivos e negativos disso para a sociedade, para a justiça social, para as pessoas como um todo, né? As pessoas como um todo. Se o senhor puder aprofundar um pouquinho disso, a gente estava falando sobre isso antes, é bem interessante esse tema, né? Então, uma das mudanças importantes que vai acontecer, e acho que nem todos entenderam a extensão dessa mudança. Então, hoje, o imposto recolhido pelos estados e municípios ficam nos estados e municípios. O imposto fica na origem. Então, se uma empresa, uma Embraco, uma Whirlpool, que produz em Joinville, o imposto fica em Joinville, fica no estado de Santa Catarina. Mas esse produto, ele, enfim, atravessa as fronteiras, é vendido em outros estados, em outras situações. O fato é que, muitas vezes, não estou dizendo que seja o caso de Whirlpool, mas muitos estados, como o imposto fica na origem, eles, para atraírem ou para terem mais impostos, eles procuram atrair empresas para se instalar no seu estado, no seu município. E para atrair as empresas, hoje eles usavam o artifício de incentivo fiscal. Então, o governador ou o secretário da Fazenda podiam, de repente, dar isenções de imposto, dar terrenos, estabelecer, enfim, determinados benefícios para que a empresa viesse ali se instalar e, com isso, aumentar a arrecadação do município e do estado. Bom, só que agora o imposto, no exemplo que eu dei de uma Whirlpool, o produto é vendido em várias regiões no país, em várias cidades, municípios. Agora o imposto vai ficar no destino. Então, se esse refrigerador foi vendido lá no Maranhão, o imposto vai ficar no Maranhão, em São Luís. E assim nos diversos municípios. Então, mesmo aquele município que não tem tanta indústria, mas tem consumidores, o imposto vai ficar naquele destino, naquela cidade. Agora, como que uma empresa vai, de alguma forma, ou o estado, o município, vai procurar crescer, vai procurar atrair empresas ou atrair uma população, porque agora o imposto fica no destino? Então, quando uma empresa faz um estudo para identificar aonde que eu vou instalar a minha sede, a minha fábrica, ele leva em consideração o mercado consumidor, ou seja, estar próximo do consumo, os fornecedores, aonde ficam, vai levar em consideração se tem mão de obra disponível, se tem rodovias para escoar a produção, se tem segurança, educação, porque quer uma boa educação para os filhos dos funcionários. Então, todos esses pontos são pontos importantes no estudo que uma empresa faz aonde que eu vou me instalar. Então, esse é o estudo técnico que os engenheiros, que os economistas vão fazer e falar: a sua empresa deve se instalar neste município. Mas depois ainda vem a parte dos impostos. Não, mas sabe o que é? É que se você tiver não sei o quê, então o imposto lá é assim, o outro lá é assim, aqui você tem o crédito, aqui você não tem o crédito, aqui tem incentivo, bom, então parte fica aqui, parte fica ali, e começa a entrar na decisão, aquela que seria a decisão mais lógica econômica, começa a ser alterada em função dos impostos e começa a ser alterada em função de que o governo local oferece algum incentivo para compensar a sua deficiência logística.
Então a empresa tinha escolhido, bom, eu tenho aqui, a minha primeira opção é o município A, B, C, D, e de repente algum município está lá no Y, fala, olha, eu vou dar um incentivo de tanto para compensar minha deficiência logística. Então são 2 vezes a perda. A empresa vai ser ineficiente e o governo está pagando um valor do tributo do contribuinte para pagar pela sua ineficiência. Então isso agora acabou. A empresa vai fazer a sua análise, qual é o município adequado para ela se instalar, e agora o governo, para atrair as empresas, vai ter que ter mão de obra formada, especializada, boas estradas, segurança, educação e todos os atrativos que a empresa se sinta segura, que ela possa se instalar, possa crescer e possa atrair mais mão de obra para o seu município, para a sua empresa. Então essa é uma mudança grande, né, dentro da sua pergunta, Indalécio, do benefício que essa mudança da origem para o destino, isso vai trazer para o nosso país, para a nossa economia. As empresas serão muito mais eficientes em todo o seu processo. E o governo, em vez de gastar dinheiro pela sua ineficiência logística, vai gastar esse dinheiro para criar a eficiência logística. Vai trabalhar em estrada, portos, segurança e tudo isso para atrair as empresas. É uma mudança de mentalidade, no final das contas, né? Vamos lá, a gente pode sair de uma mentalidade em que antes se diz assim, principalmente do ponto de vista estatal governamental, como eu posso dar benefícios para compensar a minha falta de eficiência, para agora como eu posso melhorar o meu local para poder ter mais eficiência e atrair de outro modo esses empresários, né? É basicamente isso, né? E daí todo mundo sai ganhando. Acaba alinhando, né, o benefício, né? Fica o ganha-ganha. Desse jeito aqui era meio que fica empatado e o outro perde. Agora a gente consegue ter um ganha-ganha em que a empresa vai escolher o melhor possível e o Estado não tem que ficar, né, criando esses incentivos malucos que aqui no Brasil acho que talvez seja o campeão mundial de benefícios e coisas bizarras assim que ninguém acredita. Imagina o que o senhor já deve ter visto lá dentro. Não. E agora, ainda assim, é possível se manter incentivos fiscais. Só que hoje o incentivo fiscal que é feito pelo governador e o secretário da Fazenda, só que agora esse incentivo, se existir, ele tem que ser aprovado no orçamento do Estado. Então, nós vamos dedicar para atrair a empresa tal, vamos precisar criar uma estrada, não sei quanto, vamos precisar fazer e dar um incentivo. Isso ainda pode ser feito, mas aí tem que ser aprovado em assembleia no Estado e não é mais uma decisão do secretário com o governador. É mais democrático também. É mais democrático, então esse incentivo não muda o imposto. Não, o imposto é o mesmo. É no orçamento que fala, nós vamos dedicar aqui, 50 milhões para a empresa tal, de alguma forma, para eles se instalarem. Eu tinha postado um story antes, eu marquei o senhor também nesse story, falei assim, estamos repensando aqui as finalidades dos tributos, né? Porque no final das contas é um jeito de fazer justiça social, a gente está contribuindo, esse novo modelo de pensamento contribui para que todos realmente saiam ganhando de alguma forma, né? E é uma forma de repensar também como promover justiça social por meio dos tributos, né? Perfeito. Vamos mudar a mentalidade sobre o que é não arrecadar, ou seja, isenção, para como a gente pode melhorar nosso local. É mais ou menos essa linha, né? Legal. Acho que uma dúvida importante que eu tenho, a gente até estava conversando um pouco aqui antes sobre isso, é sobre como que fica, considerando que vai ter ali um imposto, o IVA, né, que tem vários impostos ali dentro, como que fica o que vai para o federal, o que vai para o estadual e o que vai para o municipal, né? Como que é feita essa divisão, quem que decide, quem que tem essa autonomia e na parte mais direta do processo, como é que ela acontece? Bom, existem 3 tipos de impostos: imposto sobre a renda, imposto sobre o patrimônio e imposto sobre o consumo. Se você pegar
por exemplo, nos Estados Unidos, o imposto sobre o consumo é muito baixo, o imposto sobre o patrimônio é alto e o imposto de renda é muito alto. Então, a empresa, no consumo, ela cobra um imposto pequeno, mas se ele ter lucro, a empresa vai pagar um lucro alto. Eu vou, em grandes números, só para fixar a ideia. Então, da arrecadação nos Estados Unidos, por hipótese, 70% vem do imposto de renda, enquanto, por hipótese, 30% vem do imposto sobre consumo. E no Brasil é o contrário. 70% da arrecadação no país vem do imposto sobre o consumo e, digamos, 30% da arrecadação é sobre a renda. Então, isso já está explicitando por que o imposto sobre o consumo aqui ele está nesses níveis mais altos. Essa reforma que nós estamos, ou pelo menos o tema de agora, é a reforma sobre o consumo. É o imposto sobre o valor agregado sobre o consumo. E aí decidiu-se que vamos ter 2 impostos sobre o valor agregado, que é o CBS, que é o imposto que fica para a União, e ele vai substituir o PIS, COFINS e IPI. E o imposto que é o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai ficar para estados e municípios. Ambos impostos são impostos de valor agregado, são IVA. Só que o imposto da União vai para a União, ele é recolhido e tudo que foi recolhido é para a União e não tem mais aquele conceito do repasse de que a União tem que repassar. Isso não existe mais. Então, o IBS, existe agora o imposto ou o comitê gestor, e o comitê gestor, que é formado pelos estados e pelo mesmo número de municípios, o recurso então vai para o comitê gestor e esse dinheiro é distribuído para os estados e municípios em função do destino. Então a conta é feita de maneira todo destino que houve, enfim, para ser distribuído nesses estados e municípios. E tem também, eu falei, 2 impostos sobre consumo, mas tem um terceiro, que eles chamam que é imposto seletivo, que seria para produtos que fazem mal à saúde, que seja cigarros e bebidas. Daí começou a história de isentar em produtos da cesta básica, remédios, etc. Enfim, de acordo com o que a Câmara e Senado vieram a trabalhar, se distorceu um pouco a ideia original, mas, enfim, é a maneira que os políticos entenderam que deveria mexer. Eles não mexeram na essência, eles mexeram em algumas alíquotas. Entendi. E tudo bem, isso dá para se aceitar. Faz parte do jogo, né? Eu não sei, você tinha perguntado dos pontos fortes e pontos fracos, né? Não sei se eu tinha respondido, acho que não. Acho que eu acho que porque eu assisti vários vídeos do Miguel aqui para preparar e todos os vídeos eu vejo que bate na tecla, até fez um gráfico ali, um joguinho mostrando quais são os pontos positivos e negativos de tomar a decisão de mudar e de não mudar. E não mudar. Sei. E aí todas as vezes que colocava que para mudar era sempre o melhor, ou pelo menos melhorando a eficiência, dando mais espaço, e não mudar, tem um cara lá que vai dizer, não, eu tô pagando menos. Mas, por enquanto, depois pode não ser, só que ele está perdendo todos os benefícios porque ele acha que vai pagar mais imposto, né, por fazer essa mudança. Então, os beneficiados têm medo e aí acho que isso dificulta até não ter essas restrições. Talvez até esses incomodados que chegaram lá pros políticos, né? Não, mas isso aqui vai ficar ruim, isso aqui não sei o que, e aí talvez tenha sido daí que veio todas as mudanças que o senhor comentou. Bacana. Eu tenho um conceito
E a gente diz que toda vez que você define um espaço e você quer fazer desse espaço o seu ótimo local, você pode gerar efeitos indesejáveis fora desse espaço. Então, seja na tua empresa, seja no teu município, você fala, eu quero melhorar aqui e para melhorar aqui eu vou gerar efeitos indesejados. Então, é a história da guerra fiscal, que eu vou reduzir o meu imposto nesse município e atrair empresas vizinhas para vir trabalhar na minha cidade. É o ótimo local e gerando efeitos indesejáveis fora de seu espaço. Isso aí, estamos vivendo agora Make America Greater Again. E, de novo, é o ótimo local e nós já estamos vendo os efeitos indesejáveis que isso está trazendo. E, portanto, quer dizer, eu digo que o ótimo local é como o ar-condicionado, que ele esfria de um lado, mas esquenta do outro. E, portanto, o ótimo global não é a soma de muitos ótimos locais. O nosso Brasil hoje é a soma de muitos ótimos locais. É o pessoal do agro defendendo o agro, é o pessoal da indústria defendendo a indústria, o pessoal do comércio, o pessoal do serviço, e todo mundo, todas as audiências que foram lá, pois é, bom, eu sou do ramo não sei o que, nós geramos não sei quantos mil empregos, mas não sei o que, e tentando, bom, e se não sei o que, isso aí vai ser um desastre. Eu represento aqui a turma de serviço, e a turma de serviço, olha, tem não sei quantos milhões de empregados, tem não sei quantos não sei o que, e puta, e se vocês olha, o serviço vai ser um desastre, e para as empresas de serviços, e cada um procurando o seu ótimo local. O fato é, e a maior parte de todas as discussões é o pessoal de serviço. Vai aumentar o serviço porque eu pago 5, eu pago 3 e vou ter que pagar 28. Eu também. Eu também, as minhas empresas também. E acho isso ótimo. Só que hoje, quando você, por exemplo, paga um imposto, por hipótese, você pagou da prefeitura, o escritório de advocacia pagou o imposto para a prefeitura, mas você fez um serviço para o seu cliente. Na verdade, quem pagou esse imposto foi o seu cliente, sim. Que por hipótese é uma empresa contribuinte. Só que essa empresa não vai se creditar desse imposto que você recolheu. Para essa empresa, isso é um custo. E se você pegar uma cadeia, desde que começou lá no minério, a extração do minério, fazer a chapa, todos os equipamentos, tudo que se pagou de imposto na cadeia, tudo isso você vai poder se creditar. Você comprou uma máquina e pagou imposto para trazer essa máquina, você se acredita. Você contratou um escritório de engenharia para fazer o projeto, não sei o quê, o imposto que você pagou, você se acredita. Então, desde a produção lá do minério de ferro até você ter um automóvel pronto, são dezenas de empresas envolvidas e esse custo foi se acumulando. E quando chegou na hora de exportar o carro ficou absurdamente caro e o Brasil deixou de ser competitivo para exportar automóveis e as empresas estão fechando no Brasil porque em outros países eles têm um sistema tributário diferente. Então, agora, a cada nível, todos os impostos, tudo que você pagou de imposto para o seu objeto social, para o objeto social da sua empresa, você se acredita. E agora, quando chegou na etapa final que vai vender para o consumidor vai pagar que seja 28%. 26,5%, 27%. Mas se for para exportação,
quem vai pagar é o consumidor lá no exterior. Então, na exportação aqui é isento. E aí o nosso produto passa a ser competitivo. Bom, se o prestador de serviço presta serviço para a indústria, para o comércio, fala, pô, os meus clientes vão vender mais, eles vão ser mais competitivos, eles vão se creditar do imposto. O meu serviço a rigor, ele tem efeito neutro, ele é zero para o meu cliente. Uhum. Meu cliente vai se creditar desse valor e essa empresa vai ser uma empresa mais competitiva. Então, quando agora nós pensamos no ótimo global, então o ótimo global, as empresas, a indústria, mais o pessoal de serviço, mais o pessoal, na verdade, todo mundo está trabalhando, ou seja, nós estamos alinhando os interesses para um ótimo global. E isso vai trazer maior eficiência para todas as empresas e nós não teremos mais tantos ótimos locais brigando pelo seu espaço. Então imagine que fala assim, pois aumentaram o meu imposto de serviço para reduzir o imposto da indústria. Pô, que coisa maravilhosa! Mas se ele falar reduzir o meu imposto de serviço, e aí eu pergunto, e o que você acha se fechar todas as indústrias e ficar só a turma de serviço? É bom? É vir dos Estados Unidos. Ele não tem mais serviço. Não, ele não tem mais serviço. Então, a cadeia de valor, ela é composta por todas essas organizações, por todas essas empresas. Então não dá para você trabalhar no ótimo local, pensando que foi ruim para minha empresa. Não, nós temos que ver a economia como um todo. E isso está sendo extremamente bom, as empresas serão extremamente competitivas. Sim, talvez até algum ponto específico ali de toda a economia, talvez pague mais imposto, só que pode ser que pague um pouco a mais, mas tenha o dobro de receita, porque todo mundo vai ter mais dinheiro e vai conseguir vender mais serviços, né? Vai conseguir prestar mais serviços, que vai ter mais gente com a capacidade de fazer esse pagamento. Até uma questão que eu pensei aqui, o quão importante o senhor acha que o Pix, né, a gente ter desenvolvido o Pix, já todo mundo está acostumado a usar o Pix, é para a reforma conseguir ter mais efeitos de eficiência, né? Já tendo essa base do Pix, isso ajuda a gente a ter ver mais frutos da reforma mais rápido? Total, vamos lá. Uma das coisas que foi a minha contribuição, que eu dei exemplo do boleto lá atrás, se a gente voltar um pouco na nossa história dos impostos, nós tínhamos no passado a nota fiscal, tinha a fatura e tinha a duplicata. A fatura, ela agregava várias notas fiscais, porque, embora uma empresa pudesse fazer entregas durante o mês, as empresas falam, não, eu vou acumular todas as entregas do mês e vou emitir uma fatura no dia 30, somando todas as notas fiscais por aquele valor, e a duplicata era uma cópia carbono da fatura. A fatura ia para o cliente e a duplicata ia para o banco. Como essa fatura era uma soma das notas fiscais, existia, ainda que pelo papel carbono, uma integração entre um documento fiscal e a duplicata que ia para o banco, o que você ia receber do seu cliente. Quando veio a tecnologia, fala, nós vamos imprimir a nota fiscal, e criou-se o sistema de nota fiscal eletrônica. Você imprime a nota fiscal e grava nos registros eletrônicos. Mas na hora de cobrar do cliente, fala, agora eu tenho o boleto, eu não tenho mais a duplicata, eu tenho o boleto e o boleto serve para fazer a cobrança. Mas só que esqueceram do papel carbono. Ou seja, a nota fiscal
pode ir, por hipótese, no valor de 1.000 e o boleto vai no valor de 2.000. E isso, quer dizer, durante muito tempo, foi uma fraude, foi uma sonegação, em função da tecnologia que foi implementada. O fato é que o Brasil criou um sistema de nota fiscal eletrônica que é robusto, estável, implementado em todas as atividades, em todos os municípios e estados, e tem um sistema bancário também robusto, estável já há décadas. O que faltava era integrar, quando eu falei colocar o valor da mercadoria e o valor do imposto no boleto, na verdade o que mudou da ideia original, falar agora nós vamos colocar o número da nota fiscal, vai colocar no boleto. Então toda vez que você fizer uma cobrança, ou vai haver um pagamento, você vai vincular o sistema fiscal com o sistema de liquidação bancária. Bom, hoje você faz um PIX para um CNPJ, mas não tem cupom fiscal. Agora, com o novo sistema, você vai fazer um PIX para um cupom fiscal. Então você vai num restaurante, pergunta, o senhor quer nota fiscal? Não precisa perguntar. Então, se você vai pagar com PIX ou vai pagar com cartão, o sistema é o mesmo, a mesma maquininha que vai imprimir o cupom fiscal e que vai fazer a cobrança. Não tem como fazer o cupom num valor e fazer a cobrança em outro valor. Então, você vai fazer um PIX para aquele cupom fiscal. Você vai fazer um cartão de crédito para um cupom fiscal. A partir desse momento, ou seja, quando você passou o cartão na maquininha ou fez um PIX, o valor do imposto vai direto para o governo e o valor do fornecedor vai para a conta do fornecedor, do restaurante, do prestador de serviço, quem quer que seja. Então, esta integração é que vem eliminar fraudes, informalidade, sonegação, inadimplência, e isso vai fazer, de fato, que a arrecadação venha aumentar. Mas vem aumentar não porque aumentou a alíquota, vem aumentar porque eliminou-se os vários furos, o vazamento que tinha no sistema. Por eficiência, né? Então agora existe uma eficiência na cobrança. E vocês haviam perguntado anteriormente, pô, então isso aí aumenta, então significa que o governo vai gastar mais? Não, existe na emenda constitucional 132 um dispositivo de que o percentual da arrecadação em relação ao PIB, ele é a média do que foi nos últimos 10 anos do CBS, que é o PIS/COFINS, e dos outros impostos, somado. Então, esta média em relação ao PIB, ela não pode mudar. Então, se a arrecadação ultrapassar essa relação de arrecadação ao PIB, tem que reduzir a alíquota. Então, no caso, seria o valor nominal da arrecadação em relação ao PIB. Isso mesmo. Entendi. Então, se o PIB aumenta, teoricamente vai diminuir a alíquota automaticamente. Exatamente. Então, já existe com o aumento de eficiência, meio que já na própria lei já tem esse dispositivo que baixa o imposto. Exatamente. Então, isso já existe, esse dispositivo. Agora, o que vai acontecer... Bom, isso eu não lembro exato, mas vai ter um período que o CBS vai ser revisto e que o IBS vai ser revisto. Então, a alíquota, enfim, vai diminuir, e muita gente me pergunta, mas por que nós temos uma alíquota tão alta e por que nós somos...
E muita gente que reclama sobre o sistema tributário está reclamando porque é a alíquota mais alta do mundo. Mas isso não é função do sistema tributário. O sistema tributário é o melhor do mundo. A alíquota é alta, é outra reforma. É a reforma administrativa. A alíquota é alta porque o governo gasta muito. Então, se o governo gasta os valores que está gastando, ele quer aumentar a alíquota e a arrecadação hoje ela tem que ser calculada de certa forma para ser compatível com a gastança do governo. Então, se o governo gasta menos, a alíquota pode reduzir e o sistema continua sendo eficiente. São duas coisas distintas. Uma coisa é o governo gastar muito e outra coisa é a eficiência do sistema tributário. Acho que essa reforma acaba talvez trazendo mais à tona e aumentando a eficiência da curva de Laffer, né? Porque aqui no Brasil a gente tem tanto imposto que eles fazem lá milhões de cálculos, como por exemplo do imposto de importação. Aí o Correio teve 2 bi de prejuízo e eles arrecadaram 800 milhões. Aí tu vê, tá, mas peraí, será que eles aumentaram o imposto de importação e arrecadaram menos? Porque eles tiveram prejuízo na outra ponta, isso sem falar em todos os outros efeitos negativos no restante da economia. Então, com essa reforma, tendo esse dispositivo e a eficiência que ela vai trazer, a tendência é que o imposto realmente vai acabar baixando mais, porque a arrecadação vai aumentar automaticamente, diminuindo a informalidade e aumentando o PIB, né? Então, o imposto ele vai ser calculado automaticamente, os débitos e os créditos, e você só vai se creditar agora do imposto que você efetivamente pagou. Porque hoje, os caras emitem nota fria, fala, bom, eu tenho aqui um valor X de imposto a acreditar, e tem gente inventando CNPJ, abrindo empresa todo mês, cria nota fria, alguém compra essa nota fria, se acredita, e isso é uma fraude, talvez a mais comum e difícil de pegar, que as empresas abrem e fecham, e quando vai ver é muito difícil e alguém já se beneficiou dessa fraude. Então, esse tipo de coisa também acaba, e o sistema ele fica contabilmente quase que inviolável, né? É um sistema fechado. A gente já está chegando no fim, né? Mas eu queria fazer uma pergunta. A gente também conversou sobre isso antes e eu achei que foi uma ideia muito legal, assim. Talvez não esteja diretamente relacionado ao tema do que a gente está conversando aqui, mas eu senti que foi, né? Senti e percebi que é uma ideia diferente. Então, por isso que eu achei legal trazer aqui. Em geral, a gente quando pensa em tributação no Brasil e pensa na tributação do próprio consumo, da renda, a gente pensa que o Brasil é um país pobre, essa é a grande real, ainda é um país pobre, e não se teria um meio de talvez tributar renda, né? Por isso a gente teria que direcionar para a tributação para o consumo, porque seria uma das únicas fontes consistentes de retorno para a gente. Mas o senhor trouxe uma visão diferente sobre serviço e emprego. Né, sobre isenções fiscais em serviço, emprego, né, usando o exemplo lá do Bolsa Família, talvez utilizar o recurso do Bolsa Família como um crédito para a empresa. Como é que funcionaria isso? Qual que seria essa proposta do senhor? Que é um negócio diferente, eu achei bem legal. Vocês me perguntaram sobre os pontos bons, né? Eu acho que falei da maioria dos pontos bons. E tem algumas coisas que, embora foi proposta, não foram plenamente atendidas, já vendo esse ponto. Das coisas, por exemplo, se fala do cashback. O senhor chama de outro jeito, não? E que eu chamaria de taxback, ou seja, vai ter o imposto de volta. Quer dizer, hoje o governo já tem uma lista das famílias carentes, né, que está lá no CadÚnico da União. Então, eles já são cadastrados, que recebem o Bolsa Família, que já tem uma série de benefícios. Ao invés de se reduzir a alíquota
de alimentos e farmácia. Então, você vai reduzir o imposto sobre a picanha. De fato, o pobre vai poder comer picanha. E o rico vai comer picanha mais barata. E eu acho que tem um benefício muito grande para a população de maneira geral, e quando o benefício deveria ser quase que exclusivamente para aqueles necessitados. Então, hoje tem o conceito de cashback que é muito fácil e que poderia falar, bom, quem tem o cartão lá do CadÚnico, no momento que ele vai pagar, ele passa o tal do cartão e ele é isento do imposto na compra de mantimentos. Você pode ter estabelecimentos onde ele é isento e é uma coisa muito simples de simplesmente não cobrar o imposto e poderia ser até generalizado, falar imposto sobre o supermercado como um todo. E alguém fala, não, mas daí vai isentar também a bebida alcoólica, a pinga. Mas fala, olha, o cara que está nesse cadastro, ele teria isenção de imposto. Seria bem mais simples em termos de sistema, não precisaria estar especificando que agora é o produto tal, a couve, não sei o que, daí essa pode, a outra não pode. Enfim, as coisas ficaram muito complexas e poderia ter ficado mais simples. Então essa é uma das propostas que não foi aprovada plenamente, teria sido ótimo. E se fosse feito isso, teria algum tipo de progressão? Então, por exemplo, quem recebe até 2 salários mínimos recebe 100% de volta. Quem recebe de 3 a 5 recebe um percentual diferente. Teria alguma coisa desse tipo? Porque senão eu tenho medo que, não, se eu receber até tanto, eu tenho isenção. Aí o cara vai lá receber uma promoção no trabalho, não quero estar... Mas eu acho que não... enfim, poderia ter as variações, né? Mas se isso fosse aplicado, para quem está no cadastro único e quem ganha até 2 salários mínimos, teria isenção no imposto de consumo sobre alimentos, como todo, né? Mas poderia evoluir. E por outro lado, agora voltando para o seu tema, a outra coisa que eu cheguei a propor, mas não evoluiu, foi também. não evoluiu também, é que o salário, né, o Bolsa Família, ele poderia ser usado, porque as famílias, enfim, recebem esse valor que pode chegar próximo de um salário mínimo, que possa, mas a ideia seria que a empresa que venha contratar alguém que é beneficiário do Bolsa Família, essa empresa contratou por 2 salários, mas ela teria o crédito do Bolsa Família para essa empresa. Então, lá nas regiões onde tem mais necessitados, mais inscritos nesses programas de Bolsa Família, as empresas teriam um incentivo muito grande para se instalar lá, teria uma mão de obra relativamente mais barata, porque a empresa receberia o incentivo e nós estaríamos tirando as empresas ou os beneficiários dessa Bolsa Família. Na verdade, não é tirando, porque ele continua recebendo o Bolsa Família e praticamente recebendo um salário a mais. Então, isso traria desenvolvimento para as regiões. Então, reduzir a alíquota de alimentos numa região muito pobre, se ele não tem dinheiro para comprar, não adianta muito. Agora imagine, ele agora passou a ter um emprego, foi uma empresa, se instalou lá, e ele tem um emprego, ele vai ganhar 2 salários em vez de 1 salário. Legal. Então essa é uma das ideias, mas que não foi para frente. Boa, mas não foi. Obrigado. Não, muito bom. Aqui a gente não pode segurar muito, o Miguel tem um compromisso, então vamos nos encaminhando aqui para o final do nosso podcast, que queria agradecer mais uma vez o Miguel, foi excelente, a gente ficou conversando um pouco aqui antes, uma cabeça incrível,
e falar que a gente vai ter o nosso evento do ILL no dia 14 de abril, que vai estar lá o Miguel. Vamos fazer um debate, uma conversa com o Diogo Otero. A gente vai falar principalmente aí da questão da reforma tributária e acho que vai ser uma conversa aí de altíssimo nível, né? 2 pesos pesados aí nessa questão tributária. Vai ser lá no Ágora Tech Park, dia 14 de abril, com o Miguel e o Diogo. Então, já aqui na descrição do vídeo tem ali o link para fazer a compra, né, dos ingressos, e a gente conta com todo mundo lá. Chamem os amigos, chamem todo mundo, que vai ser uma grande festa e a gente vai aprender demais. Beleza. Que, claro, aqui desse lado a gente tem uma noção, mas vai ser um debate de altíssimo nível, tendo o Diogo aqui do outro lado do Miguel, né? Então, é isso. Agradecer aí da Leste também. Obrigado. Se Obrigado, quiser falar Miguel, alguma também. coisa, tá aí nosso grande Não, co-host. Ratifico, corroboro, para usar a linguagem do advogado, né? Um convite para o dia 14 agora, vai ser um baita de um evento com o Diogo, com o Miguel, né? São todos muito bem-vindos e eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso, muito frutífero para trocar essas ideias todas. Que bom, tá ótimo. Então estarei com vocês nesse nosso próximo evento. Agradeço o convite, a oportunidade de esclarecer a todos sobre esta reforma que vai impactar significativamente a nossa economia. Muito obrigado a todos. Feito. Valeu. Obrigado, Miguel.